O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 1, livro 4. Esperanças e consolações, penas e alegrias terrenas, felicidade e infelicidades relativas. Pergunta 920 até a pergunta 929. Na pergunta 920, o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? A resposta dos Espíritos é não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele abrandar os seus males e de ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Então lembramos aqui que a Terra é um planeta de provas e expiações, passando para a regeneração aí no futuro. Então, enquanto isso, o ser que vive aqui, o espírito reencarnado, passa por provas e expiações. Cabe a ele receber essas provas e expiações da melhor forma, seguir o caminho da melhor forma, sem murmurar, apegado às leis divinas, à lei do Cristo, amar o seu próximo, e assim conseguirá ser tão feliz quanto possa ser dentro de suas possibilidades nesse planeta e dentro das suas provas e expiações. 921. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então, quando passarmos esse planeta de provas e expiações para um planeta talvez de regeneração. Mas, enquanto isso não acontece, pode o homem desfrutar de uma felicidade relativa? A resposta é: o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. O que o homem planta, ele colhe. O que o espírito plantou, talvez em outras encarnações ou até mesmo nessa, é o que ele vai colher, é o que talvez gere sua infelicidade, Ao praticar as leis de Deus, poupa-se de muitos males e pode até desfrutar de uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência num plano grosseiro como o da Terra, Aquele que está bem compenetrado de sua destinação futura, vê na vida corpórea apenas uma rápida passagem. Então, aqueles que seguem a lei do Cristo, as leis de Deus, que estão compenetrados, estão atentos ao que a vida é, ao que deve se fazer de bem, ao que não deve seguir o caminho do mal, Estes sim, na vida corpórea, sabem e percebem que é uma pequena passagem, uma reencarnação de passagem, e é para ele como uma parada, numa precária hospedaria. Então, o nosso planeta é momentâneo para essa passagem e que tem como o futuro, a visão do futuro, a sua melhora. Consola-se facilmente de alguns episódios desagradáveis numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor, quanto mais atenção tenha dado aos seus preparativos para ela. Então, quanto mais o homem se precaver quanto os males, quanto o mau caminho que não deve seguir, e seguir pelo bom caminho, seguir o caminho do bem, da caridade, da honestidade, tirar o orgulho, a vaidade. Então, estes sim sabem que tudo isso é momentâneo e que melhor levará uma bagagem para o seu futuro. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos males decorrentes dessa infração e pelos nossos próprios excessos, Então, aqueles que cometeram excessos
não é que são punidos, é a lei da ação e da reação, né? Se você joga uma bolinha na parede, ela vai voltar, porque tem uma reação, né? Se remontarmos gradualmente à origem do que chamamos de infelicidades terrenas, vemos que, em sua maior parte, são consequências de um primeiro desvio do caminho certo. Então, em dado momento, você se desviou, errou, seguiu por aquele caminho e agora, né, está colhendo o que plantou naquele momento. Em virtude desse desvio inicial, adentramos num mau caminho e, de consequência, em consequência, caímos, afinal, na infelicidade. Então, infelizmente, tudo que temos hoje, os momentos infelizes, são criados por alguma situação, por algum caminho, por algum desvio, não é gratuito, né? Então, lembrando que estamos num planeta de provas e expiações, passamos uma nova reencarnação para corrigirmos os nossos erros. A pergunta 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Há, no entanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens. Então, quer dizer, alguns ganham muito mais, né, por algum motivo de talvez trabalhar mais, e para eles o que é o básico é um carro de marca, é uma casa muito grande, né, é viajar muito, enquanto que para outros, né, que ganham menos, trabalham menos talvez, é uma casa pequena, né, um conforto de um lar, só isso já basta, né? Então existe alguma coisa que medeia isso, né? Que consegue que todos os homens sejam felizes? A resposta dos espíritos: para a vida material, né? Para a vida material, a posse do necessário para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, para nós que estamos estudando, percebemos que a vida material, o que tiver um pouquinho de conforto, um teto para morar, né, uma comida para você comer e agradecer, já é o suficiente. Na vida moral, ter a consciência limpa, o caminho do Cristo da caridade, da fé, do amor e a fé no futuro, né, isso basta. 923. O que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros, e vice-versa, segundo a posição? O que é felicidade para você, né? Sim, segundo as ideias materiais, os seus preconceitos, a sua ambição e todos os caprichos ridículos para os quais o futuro fará justiça quando compreenderem a verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras, isso está falando em livros, que o livro foi escrito na França e se usava libras no momento, né? E a visse reduzir a 10 mil, julgar-se-ia infeliz, ou seja, ganhava mais, começou a ganhar menos, então esse se julgaria infeliz, por não poder continuar fazendo boa figura, né? Se manter ao nível que estava, mantendo o seu padrão de vida, ter bons cavalos e criados, satisfazer a todas as paixões, acreditaria faltar-lhe o necessário. Então, comparando aos dias de hoje, aqueles que teriam uma mansão, teriam bons empregados, né, teriam várias casas, vários carros, né, se caísse numa perda financeira, se sentiriam infelizes. Mas, francamente, poder-se-ia lastimá-lo quando ao seu lado outros morrem de fome e de frio. Então, nada mudou. Hoje vemos muita gente morrendo de fome e de frio, principalmente de fome nos dias de hoje.
e nem sequer tem um abrigo para repousar a sua cabeça. O homem sensato, né, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar-se a sua alma até o infinito, ou seja, buscar o que é necessário para a sua alma progredir, né? Aquele espírito que realmente segue o caminho do Cristo, segue as leis de Deus, olharia para baixo se tivesse dinheiro, né? Ajudaria o seu próximo. E quando digo ajudaria o seu próximo, não é só dar esmolas, isso pode não corresponder a uma boa verdade. Sim, poderia fabricar muitos empregos, né? E com isso daria o direito de cada um ter o seu ganha-pão, o seu modo de pagar a sua comida, a sua casa, né? 924. Há males que independem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? A pessoa atingida deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja o seu próprio progresso. Contudo, encontra sempre uma consolação em sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Então, lembramos aqui, né, que nessa resposta está contida um segredo. Muitas vezes somos reclamões, né, pessoas que reclamam, choram, como diz o ditado, de barriga cheia, né? Não vê a infelicidade do seu próximo tão quanto é dura, difícil, sem um lar, sem um teto, né? E às vezes você chora porque te roubaram um relógio. Outro pensamento forte: se você estiver realmente no caminho do bem, deixar de reclamar, de se queixar, vai observar que nada é por acaso. Se passa por males hoje, algo tenha feito no passado. E muitas vezes você rebusca, remonta a sua vida inteira e não acha nada. Mas isso está contido às vezes em encarnações anteriores, que agora está sofrendo, passando as suas provas e suas expiações, né? Então muitas vezes não enxergamos esse lado, né? Lembramos que as reencarnações são todas elas oportunidades para nosso crescimento. 925. Porque Deus proporciona os bens da fortuna a certos homens que não parecem merecê-los. Nós já vimos isso em muitos casos, né? É um favor aos olhos dos que não veem além do presente, mas saibam bem, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria, porque o miserável passa pela fome, por não ter um lar, por ter só o que comer naquele dia, mas muitas vezes o rico ou milionário tem as suas casas, os seus carros, os seus prédios, os seus bens, e não sabe dispor daquilo para ajudar o próximo. É avarento, é orgulhoso, é presunçoso, né? E tudo isso vai refletir numa próxima encarnação, quando não numa mesma encarnação, né? Quantos ricos ficam pobres de um dia para a noite, né? Como prova e expiação para aquele indivíduo. 926. A civilização, ao criar novas necessidades, não gera novas aflições? Então, vemos aqui no dia a dia, né, muito atual essa pergunta. Hoje todo mundo tem que ter
uma nova necessidade, que é o quê? O celular. Se não tiver um celular, às vezes a pessoa não tem o que comer, mas quer um celular. Isso não vai gerar novas aflições? Os males deste mundo existem na razão das necessidades superficiais que o homem cria para si mesmos. Então, os homens, conforme vão evoluindo, a ambição dele modifica-se, obviamente, com o que foi criado para ser ambicioso naquele momento, né? Por exemplo, a coisa da vez agora é um celular novo, um celular bom, né? Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está além das suas possibilidades, preserva-se de muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Muitos invejam os prazeres dos que aparentam ser muito felizes no mundo, mas sabem, por acaso, o que lhes está reservado? Quer dizer, não refletem, não conhecem o que está reservado àqueles ricos, né? Ou seja, o desafio, a prova que está para aquela pessoa que está no momento reencarnada como um rico. Se desfrutam apenas para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer o reverso da situação algum dia. São dignos de lamentação e não de inveja. Então, em algum dado momento, nesta encarnação, até mesmo que ele está rico, pode ficar pobre, ou em outras encarnações, passará, né, pelas privações para ver como é. Se desfrutam apenas de si mesmos, são egoístas e terão de sofrer esses reversos, né? E não ter a inveja. Deus permite, por vezes, que o mal prospere, ou seja, que isso se suceda. Mas essa felicidade não é para se invejar, porque apagará com lágrimas e amargas, porque assim, não que Deus deseje isso, mas sim aquele homem, aquele indivíduo, aquele espírito caminhou para aquele lado. Então, se caminhou para aquela situação, é óbvio que terá o revés daquela situação. Se o justo é infeliz, é uma prova que ele terá tida em conta, se suportá-la com coragem. Lamenta-se das palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, a sua vez, em algum momento, chegará com certeza. Segue o caminho do bem, né? O caminho do Cristo, que tudo estará resolvido um dia. A ascensão moral, espiritual, um dia chegará. Os males, obviamente, passarão, né? Porque são momentâneos. A vida material é momentânea. Na 927, o supérfluo não é certamente indispensável à felicidade, mas assim não se dá com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que são privados do necessário não é real. Então, quer dizer, aquele que falta alguma coisa não é necessário para ele mesmo. O homem não é verdadeiramente infeliz, senão quando lhe falta aquilo que é necessário para a vida e a saúde do corpo. Quer dizer, lembramos aqui, né, que se está doente, está, por exemplo, com câncer terminal, né, sempre vai pensar, se eu tivesse saúde, né? Essa privação pode ser, talvez, consequência de suas próprias faltas. Então, ele deve queixar-se apenas de si mesmo. Lembremos e observemos o que passamos, o que estamos sofrendo, o que estamos enfrentando de dificuldades, de problemas. Somos responsáveis por isso. Pode ser que não encontre nesta vida, neste momento, a razão do que está passando, mas em outra encarnação tenha feito algo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade recairia, né, sobre aquele
que a tivesse causado e não sobre ti. Necessidade ou supérfluo, né? Eis a questão. Pensem bem, né? Se eu tenho 2 tênis, será que eu necessito realmente comprar mais 2, 3? Encher meu guarda-roupa, né? Meu sapateiro de tênis e de sapatos? Reflitam, né? 928. Pela natureza especial das aptidões naturais, né? Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não são provenientes do fato de não seguirmos essa vocação, né? Então, temos aquela intuição de seguirmos aquele caminho em determinada profissão, ou temos aquela intuição de seguirmos aquele caminho para trabalhar, né? Será que isso não indica, né, que devemos seguir aquele caminho e nos daríamos melhor, né? Não estaríamos melhor, até financeiramente, muitas vezes, se seguíssemos esse caminho e não afrontássemos isso e seguíssemos por um, assim, orgulho, uma vaidade sua de seguir por outro caminho? É verdade, e frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviar do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes desta forma a infelicidade. Então, alguns pais, o filho tem tendência a cozinhar bem, a fazer uma boa comida e gostaria de escolher essa profissão, mas eles exigem que o filho estude advocacia, por exemplo, né? Contudo, serão responsabilizados. Então, os pais serão responsabilizados por aquela tendência que o filho tinha e que ele fez obrigatoriamente seguir pela outra, né? Olha, eu pago sua faculdade se você fizer o que eu quero e não o que você quer. Então, os pais serão responsáveis por aquilo, né? 928A. Desta forma, os espíritos consideram justo que o filho de um homem de alta sociedade fabrique tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão. Não é necessário cair no absurdo, nem no exagero. A civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem de alta sociedade, como Mateus 5,4 disse, faria tamancos se pudesse fazer outra coisa? Ele poderá sempre se tornar útil na medida das suas faculdades, se forem aplicadas com bom senso e não em um sentido oposto. Então, por exemplo, a pessoa tem tendência, né, e gosta de produzir, criar, né, roupas. Então, ela pode abrir uma confecção, empregar inclusive muitas pessoas, estudar moda para criar moda, né? E criar novas roupas, novas utilidades de roupas. Necessariamente não precisa ser uma costureira, um costureiro, né? Assim, por exemplo, em lugar de um mau advogado, poderia talvez ser um bom mecânico. O deslocamento dos homens da esfera intelectual lhes é a própria e é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Quer dizer, muitas vezes, né, os obstáculos vêm por ter escolhido uma profissão obrigatoriamente imposta pelo pai, pela mãe, ou um caminho errado que tu seguiu, né? Então esses problemas, essas consequências, né, se dão devido a essa escolha. Depois o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de valer-se de uma profissão mais humilde e mostrar-lhe o suicídio como o supremo remédio para escapar do que ele acredita ser a humilhação. Se a educação moral tivesse preparado acima
dos tolos, preconceitos do orgulho, jamais seria surpreendido. Então, muitas vezes esses revés vêm, a pessoa até comete suicídio, e por ter escolhido o caminho errado, por ter ser induzida ao caminho errado. Se tivesse seguido um outro caminho, né, como vimos aí o exemplo acima, né, a pessoa de repente gosta de construir casas, ela não precisa ser um pedreiro, mas se ela tem intelecto para desenvolver, se aprimorar no estudo, né, da construção civil, né, aí ele pode estudar isso e seguir esse caminho. 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, ainda que ao seu redor reine, né, a abundância, não veem outras perspectivas para o seu caso, a não ser a morte. O que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Jamais deve o homem ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar se o orgulho não se interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Frequentemente dizemos que não existem profissões brilhantes e que não é o ofício que desonra, mas o dizemos para os outros e não para nós, né? Muitas vezes nós vemos brasileiros migrando para outros países, né? Aqui tem a sua profissão, tem o seu estudo, a sua faculdade, né? Nós conhecemos muitos casos assim, e que migram para outro país, que infelizmente aquela profissão não é reconhecida lá por não ter a faculdade da região, do lugar, do país. E aí eles são obrigados, o quê? Para não morrer de fome, trabalhar como costureiros, como caseiros, como jardineiros, como limpadores de piscina. E isso não desfaz, né, a honra de ninguém. Isso vai aprimorar aquele espírito se tiver humildade, né, tiver a grandeza de praticar, né, o seu trabalho. E quem sabe daqui a pouco conquistar uma nova profissão naquele novo país, né? Com isso nós terminamos aqui a primeira parte de felicidade e infelicidade relativas entre a pergunta 920 até a pergunta 929.